Oi, se você não me conhece, eu sou Isabelle, professora de Química e Biologia. Eu sou a Prof. Isabelle, lá no Instagram, no TikTok e aqui também. Se você nunca me viu, poxa, segue lá, dá essa forcinha. A gente vai fazer hoje questões que vão te ajudar a passar no Enem, sem problema. Essa lista está disponível, é só clicar no link que está aqui embaixo. Eu também deixei disponibilizado onde cada questão vai estar em cada minuto desse vídeo. Então, por favor, deixa seu like, compartilha com seus amigos e bora pro vídeo. Então, primeira questãozinha, lê aí comigo. No tratamento de água para o abastecimento público, o processo é feito em várias etapas, as quais têm a finalidade de remover sujeiras e outras partículas em suspensão, ajustar o pH, além de eliminar bactérias. Dá pause. Toda vez que você lê uma questão do Enem, e a gente sabe que o Enem ele tem esse quesito, né, de colocar vários textos, e às vezes até textos desnecessários, você vai para cá, ó. Vai para a pergunta. A pergunta te diz, com base na análise, assinale a alternativa. Então, a questão de alternativa, vou ter que ler o texto. Ele fala, essa primeira parte que a gente já leu, nós temos partículas em suspensão. Toda vez que falar suspensão, quer dizer que eu estou na solução. Eu estou ali naquela solução, mas eu não estou uma mistura homogênea, pelo contrário. Eu estou na solução em suspensão, suspenso, por meio ali da água, tipo agente boiando. Ele vai ajustar o pH, além de eliminar bactérias. Isso tudo a gente está falando sobre tratamento de água. Quando se fala de Enem, tratamento de água é uma matéria muito importante. Sempre cai. Quando não cai tratamento de água, vai cair separação de mistura. O que a gente tem que ter em mente, então? Se eu falo de tratamento de água, eu tenho que lembrar das etapas, né? Que vai ser decantação, filtração, cloração, fluoretação, floculação. Todas são etapas do tratamento de água. Tudo isso tem que estar dentro da sua mente, hein? Pelo amor de Deus. Então, voltando. Além de eliminar bactérias adicionadas na água, cujas dosagens devem ser controladas e rigorosamente, necessitando de um acompanhamento contínuo dos padrões de qualidade. Analise as afirmativas, de modo a identificar o verdadeiro ou falso. Esse primeiro texto era tão útil assim? Talvez não, mas se você não souber nada de tratamento de água, esse texto já está dizendo para você o que ele quer. Primeiro, a decantação é um processo que consiste na separação de uma mistura por meio de diferença de densidade. É aplicável somente em misturas sólido e líquida. Aqui ele errou. Não é somente em mistura sólido-líquida. A decantação, ela vai servir para a gente tanto em sólido-líquido, S de sólido mais líquido, né, mais lisinho, ou em líquido-líquido. Exemplo de líquido-líquido vai ser água e óleo, que a gente utiliza um funil de decantação. Sólido-líquido, areia e água e terra, né? Então, essa daqui, ó, incorreta. Número 2. A filtração é um processo de separação de mistura baseado na diferença de solubilidade. Também. Por quê? Se eu estou fazendo uma filtração, é de uma mistura heterogênea. Ou seja, coisas que não se misturam. Toda mistura heterogênea, ela tem que haver uma diferença de solubilidade. Porque se eu for solúvel, ou seja, eu vou ser uma mistura homogênea, então não faz sentido, né, eu utilizar esse método. Então a filtração ela vai ser duas coisas. Tanto a diferença de solubilidade, eles não são solúveis entre si, ou eles não são miscíveis entre si, tanto a diferença do tamanho da partícula. Por quê? Se a gente está trabalhando com partículas iguais, eu não vou ter ninguém sendo retido nesse filtro, né? Por exemplo, o café e a água. O café, ele tem uma partícula muito maior que a da água, por isso ele fica retido no filtro. Geralmente, uma mistura sólido-líquida é passada por uma malha com abertura de escala micrométrica e a fase sólida é retirada dessa malha. Perfeito. Isso aí, para mim, é uma filtração. Descrevendo, generalizando, né? 3. O pH da água pode ser ajustado com a adição de produtos químicos. Sim. Quais seriam esses produtos? A gente pode pensar aqui que esses produtos químicos eles podem ser soda cáustica, que ele vai deixar um pH mais básico, ou um HCl, que vai deixar o pH mais ácido. Necessariamente serão esses ácidos? Não.
A gente pode utilizar um ácido mais fraco, uma base mais fraca, vai depender do que esse tratamento está necessitando. Mas, via de regra, lembre sempre de ácidos principais para a sua vida que vão ser necessários. Por exemplo, o NaOH, ela é a soda cáustica, e o HCl é o ácido presente no estômago. Então, são ácidos que o Enem sempre cobra, são bases que o Enem sempre cobra. Valores com pH baixo de 7 indicam que a água está básica. Aí não. Indicam que a água está ácida. Por quê? Na nossa faixa de pH, ela vai do 0 ao 14 e a metade é 7. Então, em 7, nós somos neutros, em 14 nós somos básicos e em 0 eu sou ácido. Se eu sou menor que 7, eu tenho uma elevada concentração de H+, e a gente tem aí um baixo pH. Então essa, meu bem, tá errada. Se eu fosse fazer ali no Enem, ó, eu já ia eliminar, não pode ter 1 e não pode ter 3. Sobrando a letra E. Então, se você já entendeu a questão até aqui, pode ir para a próxima questão. Mas eu vou terminar porque faltam a 4 e a 5, tá? Além de eliminar bactérias, o cloro também tem a finalidade de retirar matéria orgânica presente na água. Essa matéria orgânica poderia ser um acúmulo de algas, que deixa a aguinha também verde, né? E aí sim, perfeitinho, a bactéria ela tem essa finalidade de fazer a desinfecção. Perdão, nada a ver. O cloro tem a finalidade de fazer a desinfecção da água, que é no caso da bactéria. A nossa água potável que chega na nossa casa, ela é clorada e fluoretada. Tem flúor, que é a número 5, ó. O flúor adicionado é uma função de auxiliar a prevenção de cáries nos consumidores da água fornecida, sim, porque a cárie, ela tá ali nos nossos dentes, e o flúor, ele faz uma proteção, uma barreira contra ela, para evitar isso, e tudo isso porque saneamento básico não chega nem em todo lugar do Brasil, quanto mais você ir ao dentista. Então, número 2, uma das etapas da fermentação láctea consiste na transformação do ácido pirúvico em ácido lático. Aqui ele está falando sobre uma etapa da fermentação. Esses termos eles são bem mais comuns na biologia, né? Quando a gente fala de fermentação e respiração celular. Mas, se você não lembra, a fermentação ela tem de 3 tipos. Ela tem a alcoólica, que a gente vai produzir CO2 e etanol. Ela vai ter a lática, e ela vai ter a acética. A acética, ela produz vinagre. Geralmente é o álcool que acaba oxidando e virando esse ácido acético, que é o vinagre. Por exemplo, um vinho que acaba fermentando e envinagrando, né? E a lática, ela vira o ácido lático, que a gente tem bastante em iogurtes. Aqui a gente tem a etapa do ácido pirúvico, se tornando um ácido lático. O que você precisa entender aqui é que esse triângulo mais escurecido, ele nada mais é do que indicar para você que ela está numa posição para frente, que essa molécula, esse carbono aqui, querida, ela tem 4 ligantes diferentes, se tornando um carbono quiral ou carbono assimétrico, do jeito que você preferir falar, pode aparecer das 2 maneiras na sua prova. Então, eu saí de uma cetona, porque essa aqui é a função cetona, e me tornei agora um álcool. Eu saí de uma função e fui para outra, me tornando esse ácido. Então, na transformação do ácido pirúvico em ácido lático, ocorre o quê? Uma redução ou uma oxidação de quem? A gente tinha um grupo carbonila se tornando um grupo carboxila. Se eu tenho macete para Enem, né? Macete para reações orgânicas. Se nós estamos trabalhando com OH virando dupla O, OH dupla O. Se eu tenho uma carboxila se tornando uma carbonila, eu vou ter uma oxidação. Logo, o oposto vai ser uma redução. Então, a gente está em busca aqui da redução. Opa! E aí você também consegue comprovar isso fazendo nóxido do carbono. De qual composto? A redução é do primeiro. Então, a gente vai ter a redução
do grupo carbonila, de um composto opticamente inativo. Por que inativo? Porque antes a gente não tinha quiralidade. Eu não tinha nenhum carbono aqui, ó, com quiralidade, com assimetria, formando um composto opticamente ativo. Agora eu tenho carbono quiral, então eu posso fazer aquela formulinha, ó, do 2 elevado a n, e esse n ele é um número de carbonos quirais, onde a gente vai ter isômeros que são espelhos, como a nossa mão. Qual vai ser a alternativa? Letra B. Ai, fácil, super fácil. Número 3, a montagem do laboratório ilustrada destina-se à coleta da medida do volume gasoso. Então, a gente está tendo alguma coisa acontecendo aqui. Primeira coisa, PEC, no excesso de fazer a reação. Entenda o que ele está fazendo aqui, ó. Tá? O que ele está me mostrando? Nesse texto todo, ele está me demonstrando como a reação está ocorrendo. Ele fala pra gente que a gente tem, ó, uma produção de dióxido de carbono. Produção é produto. O nome até se parece. Então, a gente tem uma produção a partir. Se é a partir, esse é o meu reagente. É quem está reagindo para gerar o CO2. Então, a gente vai ter aqui, ó, Ca, CO3 mais HCl. Essa mistura vai gerar o que pra gente? Se você observar bem, se você lembrar das aulas de química, essa é uma questão de dupla troca e de neutralização, porque eu tenho um composto ácido com um composto de caráter básico. Então, eu vou pegar o cátion no primeiro com o ânion no segundo e fazer essa troca, formando o CaCl, né? CaCl2, mais H2CO3. Só que ácido carbônico é um ácido muito instável e ele não gosta de ficar dessa maneira. Ele gosta de ficar na forma de H2 mais CO2. Tem que saber isso? Tem, é um ácido que sempre cai no Enem, tá bom? Se ele não cair lá em chuva naturalmente ácida, ele pode vir pra gente sozinho, como pH, como ácido fraco, como efeito estufa de alguma maneira. Ele pode vir sempre, em qualquer questão, tá? Continuando aqui, ele me fala que um comprimido do CaCO3 foi triturado, e tudo bem, não me interessa isso, o que interessa para mim e para você é que o volume é de 30 ml. Então, assim como você faz lá em física, anota. Você vai fazer, você vai anotar, bebezinho, volume de 30 ml. A gente sabe que não pode deixar assim, né? Tem que deixar o quê? Transformar isso em litro. Então, você pode transformar 30 vezes 10 a menos 3, porque a gente andaria com as casinhas. Outra coisa interessante, ó, ele fala que esse experimento ele foi uma pressão. A pressão é total de 726,7. A pressão atmosférica, né? E a temperatura de 27 graus. Que a temperatura de vapor da água, perdão. A pressão de vapor da água é de 27 graus. E a pressão é de 26,7 miligramas. Isso é interessante pra gente? Sim. Por quê? Ele não me deu a pressão do CO2, mas a gente sabe que a pressão atmosférica ela vai ser o somatório das pressões. E o que a gente vai ter que fazer? Entender que eu tô falando que o CO2 é só uma pressão parcial do todo. Como eu vou saber que só tem CO2 e água? Porque todos os outros produtos que a gente tem aqui em cima, ó, esse cara aqui é um sólido. Esse, ele me falou que será vapor d'água. Então, tá no estado gasoso, vai interferir. Enquanto o CO2 é com certeza um gás, e ele me fala aqui em cima, tá bom? CO2 gasoso. Eu vou pegar isso e colocar numa folha branca pra gente visualizar melhor, tá bom? O que a gente tem, então? Esses são os valores que ele deu pra gente. Primeira coisa, se ele tá me dando tantos valores assim, ele provavelmente vai pedir pra gente jogar naquela formulinha, que é o PV NRT.
mas não tem problema. Por quê? Eu tenho todos os valores e ele quer mol, ele quer o número de mol de CO2. Ah, mas eu não tenho a pressão. Bacana. A pressão a gente pode calcular. Pressão atmosférica vai ser igual à pressão da água mais a pressão do CO2. A pressão atmosférica é 726,7. A pressão da água é 26,7 mais a pressão do CO2. Logo, a pressão do CO2 vai ser 700 miligrama de mercúrio. Entenda, ele só colocou isso aí para complicar a sua vida e te desestabilizar. Mas você sabe fazer, é igual atmosferas. É igualzinho a TM. Segundo, esse carinha aqui, a gente joga para litro, tá? E a temperatura a gente nunca pode deixar em Celsius, tem que transformar em Kelvin. É só somar com 273 e dá 300. Tudo lindo, tudo tranquilo. O que a gente vai fazer? Nesse caso, é mais fácil deixar tudo em notação científica para a gente facilitar, entendeu? Para facilitar o corte. Substituindo os valores, a gente tem a pressão, que é 700, o volume, que é 30 vezes 10 a menos 3, igual ao número de mols que a gente quer descobrir, R, que é 62,3, ele te deu, você não é obrigado a decorar, e a temperatura, que é 300 Kelvin, mas a gente pode jogar facilmente para 30 vezes 10, que dá 300. Assim como 700 também, né? 700 a gente pode botar 70 vezes 10. Jogando isso, né? Reorganizando esses valores, jogando o pessoal da direita para dividir, ficamos com N é igual a 70 vezes 10, vezes 30 vezes 10 menos 3, dividido. Corta. Vou cortar esse 10 com esse 10, esse 70 não, esse 30 com esse 30. Sobra pra gente, ó, 70 vezes 10 a menos 3, dividido por 62,3. Pensa nas suas alternativas, estão todas ali no 1. Então, é muito mais simples eu simplesmente dizer, simplesmente, né? Que redundância. Eu dizer que isso aqui, ó, é 1. O que a gente vai ficar, então? Com N é igual a 1 vezes 10 a menos 3. Andando com as casinhas, eu vou ficar com 1, 2, 3, 0,001. Qual a alternativa? Na 0,001, letra B. Número 4. O losartana é um fármaco utilizado para o controle da pressão arterial e a massa de elemento carbono. Então, observa o que ele está te pedindo. Ele quer saber a massa do carbono presente em 50 miligramas do fármaco. Primeiro, qual que vai ser a massa do carbono no fármaco total? Para depois eu converter esse fármaco. Então é simples, é uma questão de matemática, uma questão de lógica. Ah, professora, eu ia resolver por lógica, acertar? Ia. O que eu tenho que identificar? Que esse fármaco tem 22 carbonos. Essa questão não te deu, mas o Enem com certeza vai dar, porque ele não te dá, infelizmente, ele não te dá a tabela periódica. Então ele tem que te dar todos os valores necessários para a resolução dessa questão. Que nesse caso, você teria que saber que o carbono, ele apresenta 12 gramas de massa molar. Então o que a gente faz? Eu sei que a massa do fármaco, botar losartana, está para 22 carbonos. Perfeito? O que a gente vai fazer? Substituir valores. 423 gramas estão para 22 vezes 12 gramas do carbono. Mas aí eu não quero saber das 423. Eu quero saber do 50, que está aqui, ó. Isso estará para X. Olha, uma regrinha de 3, muito fácil. Se você olhar as suas opções, você vai ver que as suas opções elas estão bem discrepantes uma da outra. Enem é assim. Então, você pode utilizar de alguns arredondamentos, tá? Por exemplo, eu não vou utilizar 423, eu vou utilizar 425. Para quê? Para eu poder, ó, simplificar. Ah, poderia ser 420? Poderia. A gente vai dividir esse aqui por 25, vai ficar 2.
e o de cima por 25 e fica 17. O que a gente obteve? Que x é igual a 22 dividido vezes 12, perdão, vezes 2 dividido por 17. Esse valor todo é muito mais fácil da gente resolver do que um valor dividido por 425. Isso tudo vai dar pra gente 31 gramas. Número 5. 3 pregos de ferro iguais foram imersos separadamente em 3 tubos de ensaio contendo diferentes soluções aquosas, todos a 25 graus e de concentração de 1 mol por litro. Observa o seguinte, eu tenho 3 pregos iguais, então a massa do ferro ou o composto do ferro não é o que está me influenciando aqui. Essa massa, né, não é o que está me influenciando. O que vai estar me influenciando é o composto que eu estou trabalhando. Ele continua, ó, são fornecidos os seguintes potenciais padrão de redução da solução aquosa. Nessas condições, ocorrerá a deposição do metal sobre o prego. Se a gente estiver falando sobre deposição do metal, a gente está falando sobre o processo de redução. Porque na redução, no cátodo, ocorre o aumento de massa. É ao contrário? É ao contrário. E já que a gente está falando sobre essa matéria, lembra do seguinte, ó, lembra de CRAL. Cátodo reduz, anodo oxida. Sempre consoante, consoante e vogal, vogal. Mas na eletrólise, a mesma coisa. E o que muda? Aqui, o cátodo é o nosso polo positivo e o anodo é o nosso polo negativo. Na eletrólise isso é inverso. O cátodo é o negativo e o anodo é o positivo. Por quê? Porque na eletrólise eu estou cedendo energia. Enquanto a pilha, que é o que está ocorrendo, é natural, é espontâneo. Bem, se a gente quer a deposição do metal, a gente quer que quem esteja na solução esteja reduzindo. Ou seja, ela vai ter que apresentar valores de redução maior do que o do prego. Identifica o prego. Aqui o preguinho, ó. O prego. Identifiquei. Tranquilo. Cadê os outros? Os outros são sódio, cobre e prata. Os valores que são maiores que o do prego são o do cobre e a da prata, que eles irão reduzir e se depositar no prego. Então, a nossa alternativa tem que ser 1 e 3. Então, vamos lá, número 6? No Brasil, enfatiza-se que o valor máximo permitido destacado na portaria que dispõe das normas é que eu só posso ter 1,5 miligrama de fluoreto por litro d'água, né? Perdão. Entenda, presta atenção, eu estou relacionando o fluoreto. Uma estação de tratamento de água utiliza aqui o fluoreto de sódio, ou seja, o sal que gera esse fluoreto na água. Por quê? Quando a gente está trabalhando com eles, a gente tem em mente o seguinte, ó. NaF em água vira Na mais F menos. Por quê? Porque ele ioniza, ele dissocia, ele ioniza não, porque é com ligação covalente. Ele sofre uma dissociação iônica. O fluoreto de sódio, ele é um sal. E como todo sal faz ligação iônica, ele em água vai dissociar, vai separar os seus íons. Bem, como único fluoreto, trata 100 milhões de litros de água por dia. Se você não sabe calcular 100 milhões em notação científica, faz devagarzinho, ó. 100 mais 3 zeros. 100 mil mais 3 zeros. 100 milhões. Você poderia jogar isso como 1 vezes 10 a oitava ou 1 vezes 10 a sexta, porque esse pessoalzinho aqui, ó, é 10 a sexta. Que é o jeito que eu vou preferir trabalhar, você vai entender por quê. Assim, a massa máxima de NaF, observa, o pedido dele é sobre a massa do sal, não a do íon. Então, você vai descobrir a do íon para depois achar a do sal. De que esse tratamento de água deve utilizar será próximo a D. Então, vamos lá. Facinho, ó. Vou pegar isso aqui, ó, como a minha base.
E a gente sabe que 1,5 miligrama, eu não vou deixar em miligrama, por quê? Porque primeiro que a resposta é em quilo, vou converter para grama. Então, 1,5 vezes 10 a menos 3 gramas do fluoreto fluoretam, vamos dizer assim, 1 litro de água. Mas a gente viu que não tem 1 litro de água, nós temos 100 vezes 10 a sexta, nós temos 100 milhões de litros. Isso vai me dar qual massa de fluoreto? Não sabemos. Vamos relacionar aqui, ó, x é igual 1,5 vezes 100 é só andar com a vírgula duas vezes. Uma, duas. Então, 150 gramas vezes menos 3 com 6, 10 a 6. A sexta não, perdão. 10 a terceira. O quê? Gramas. Como eu comentei, a gente está trabalhando com quilo na nossa alternativa. Então, há muito mais jogo eu já jogar para quilo. Que é só retirar esse 3, ó. Ficando com 150 quilos. Ah, eu não sei isso, mas você lembra que 1K de seguidores é quanto? 1.000. 1.000 tem 3 zeros. Então, 10 a terceira. Pelo amor de Deus, vambora. Para a gente fazer essa alternativa, essas questões, a gente tem que saber que o NaF tem 23 do sódio mais 19 gramas do cloro, gerando 42 gramas como massa molar. Ai, de onde você tirou isso? Eu tirei isso lá da tabela periódica. Ah, mas eu não tenho. Ou o Enem ele vai te dar, ou ele dá a tabela periódica. Sabemos, conhecemos essa prova não dá tabela, então ele vai te dar na questão. Fluoreto é o próprio flúor, então vai ser 19. O que está me dizendo? Que 42 gramas do sal irão gerar 19 gramas do íon. Mas nós não temos 19 gramas do íon. Nós temos 150. Isso vai gerar quanto? X. Mas tá malandro, tu tá cansado de fazer prova de matemática. Você observa que 19 e 15, ó, são próximos. E se eles são próximos, muito provável que a minha alternativa aqui, já que é uma proporção, seja bem próxima. Então, olha para as opções. 220, 330, 440. Eu iria no 330, não vá no 440, pelo amor de Deus. Então, aqui nas alternativas, x vai ser igual a 331. Ai, professora, eu posso arredondar esse 42 para 40 para minha conta ser mais fácil? Pode sim. Tá? As alternativas estão bem discrepantes uma da outra. Você consegue fazer essa aproximação. Última questão dessa folha. Quando o cianeto de hidrogênio, um gás extremamente tóxico, é borbulhado em água, ocorre a produção de uma solução aquosa de ácido cianídrico, que ioniza conforme a equação. Se você não sabe, o ácido cianídrico, ele costuma cair em provas não nessas questões, mas sim lá na biologia, falando como que ele atrapalha o nosso sistema respiratório, já que ele é um gás que vai atrapalhar a chegada do oxigênio, né? Ele vai atrapalhar essa conversão, ele vai atrapalhar a nossa respiração, ele vai atrapalhar a cadeia respiratória, os elétrons, passado, vai atrapalhar tudo. Então, estuda um pouquinho sobre isso que geralmente cai. Uma solução aquosa, então, ó, vamos lá, uma solução aquosa desse ácido apresenta um pH 5, na temperatura de 25 graus. A partir desse dado, pode-se estimar o valor de Ka desse ácido nessa temperatura. Primeira coisa, K e Ka. K e Ka. Ah, você vai se desesperar? Não, você não vai. Por quê? Porque você sabe. Você sabe que toda vez que ele fala de qualquer constante, KS, KPS, KA, KB, KW, qualquer, K é produto sobre reagente. E se a gente está trabalhando, então, produto sobre reagente, quando a gente falar de Ka, que é a constante do ácido, não vai ser diferente. Vamos jogar para cá, ó. Ka é igual a H+, vezes Cn-, dividido por HCl. Vou deixar isso aqui, ó, no cantinho. Não sei se vou precisar, né?
Beleza. A partir desse dado, pode-se estimar que o valor de Ka desse ácido é. Ele me deu que o pH é 5. E a solução aquosa? O que eu vou fazer com esse pH 5? Não sei, nunca vi. Se eu falei de pH, eu tô falando sobre a concentração de H+, meu cheiro. Então presta atenção. Ele me deu que o pH é 5. Tudo bem, o que esse pH significa? A gente sabe que pH é igual a menos log da concentração de H+. Cara, é muito difícil isso. Não é. Substitui aqui, ó. 5 é igual a menos log da concentração de H+. E aí, meu bem, é só você, ó, jogar para lá. Não tá na base 10? Quando a gente joga para o outro lado, essa propriedade vai ser que a concentração de H+ é igual a 10 menos 5, elevado a menos 5. Ai, professora, mas eu não sei propriedade de log. Você vai ter que usar o cérebro, lembrar assim. Tipo, a gente sempre faz que 10 a menos 1, o pH é 1. Então, que número eu teria que botar elevado a 10 para dar 5? 10 a menos 5. Ou você faz pela propriedade de log, utilizando log, aí você briga lá com o teu professor de matemática. Ou você vai utilizar, sei lá, um raciocínio lógico, lembrar, fazer uma associação. Então, tenha sempre em mente algo no seu modelo, tá? Descobrir a concentração de H+. Temos o seguinte, ó. Se H+ ionizou e eu obtive 10 a menos 5 desse cara, eu obtive o mesmo valor para o CN. Então, o que eu vou fazer? Substituir. O que eu tenho aqui? Que Ka é igual a 10 a menos 5 vezes 10 a menos 5 do cianeto. Isso vai ser dividido por quanto? Por 2 mol. 0,2, né? 0,2, já que a gente está trabalhando com notação científica, a gente joga em 2 vezes 10 a menos 1. Só para te auxiliar, deixa eu gerar um espacinho aqui para mim. Só para te auxiliar, a gente faz essa multiplicação, tá bom? Ó, 10 a menos 5 com 10 a menos 5 vai me gerar um 10 a menos 10. E 2 vezes 10 a menos 1, eu repito. Agora, para a gente fazer essa divisão, tem que entender, ou subentender, ou tá subentendido, como for melhor na sua cabecinha, que aqui eu tô sendo multiplicado por 1. É como se esse 1 tivesse ali, ó, escondido, igual no valores estequiométricos do balanceamento. Ele tá escondidinho, mas ele tá ali. Por quê? Porque qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Essa divisão aqui, 1 dividido por 2 dá 0,5. E essa outra divisão aqui, 10 a menos 10 menos 1, vai dar 10 a menos 9. 1 vezes 10 a menos 9. Temos essa opção? Não temos, mas se a gente, ó, converter ali, vai ficar com 5 vezes 10 a menos 10. Letra C. Eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado e tirado algumas dúvidas sobre questões bem cotidianas do Enem. Ou, se você está estudando para qualquer outra prova, deixa aqui no comentário para mim. Espero que vocês façam uma excelente prova e eu estou sempre aqui à disposição de tirar sua dúvida. Me chama lá no Instagram e um beijo.